Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estou falando aqui com o fone para ver se o som sai melhor. Eu nem sei se sai melhor, mas vamos fazer assim mesmo, né? Eu quero que os irmãos me ouçam. A lição de hoje é a lição de número 6. A condição dos gentios sem Deus. Esse é o título da lição. O textual está em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática diz o seguinte: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Olha que bênção! A lição de segunda traz o título: a circuncisão tornou-se um sinal de distinção entre judeus e gentios. Está em Gênesis capítulo 17, versículos 10 e 11. Vamos ler? Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, esse é o assunto que estudaremos, ou, poderemos estudar na segunda-feira. Na terça-feira, o assunto seria porque essa lição é de domingo agora, né? Então, quem estudou, estudou. Quem não estudou, não estudou. Então aqui, ó, terça-feira, o sentido da circuncisão apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, né? Êxodo 19, 5 e 6. Fala assim, gente, irmãos queridos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, deixa eu conferir aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Êxodo 12, 19, 5 e 6, ou seja, capítulo 19, versículos 5 e 6, é do título O Sentido da Circuncisão apontar para a santificação. É este versículo que eu acabei de ler. Vou repetir aqui. E guardareis o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo, e essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E na quarta-feira, nós temos Gálatas capítulo 6, versículo 15, e o título é: o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então essa é a lição de quarta-feira, que traz por título, que eu já falei, falar de novo: o sinal de que pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Descobrimos, né, qual é o sinal. Gálatas capítulo 5, ou seja, capítulo 3, versículo 29, essa é a lição de quinta-feira que traz por título: em Cristo os gentios tornaram-se descendência de Abraão. Vamos ler Gálatas. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 3, 29. Não, peraí, eu li errado. Perdoe, irmãos. 3, 29 fala assim, ó: esses sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Esse é o versículo. Quinta-feira está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15.
1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. O título da lição de sexta-feira é Quando não se havia esperança. 1 Crônicas 29, 15. Fala assim: porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. E no sábado nós vamos ler João capítulo 17, versículo 3 ao 7. Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Esta é a leitura de sábado, que tem por título Deus altera a situação dos gentios segundo os seus desígnios eternos. Gente, agora para a gente iniciar essa lição, a gente vai ler Efésios capítulo 2, que é a leitura bíblica em classe, do capítulo 11, versículo 11, na verdade, e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 ao 14. Vamos ler? Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro no mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então essa é a lição, é a leitura que estaremos discorrendo nessa leitura da Escola Bíblica desse domingo. A introdução diz o seguinte: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados contra a promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Ponto 1. Chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Ponto 1. Primeiro foi tópico 1, agora é ponto 1, né? Eu falei errado aqui. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de que pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Gente, eu vou falar como aluno, eu não sou professor, não.
Imaginando aqui, né, os judeuzinhos, as criancinhas, né, que tinha apenas oitavo dia de nascido, era feita aquela cirurgia no órgão genital dele. Gente, imagina a dor. Imagina uma criança que ela sofre com uma vacina que é dada nela. Imagina ter que romper a pele do prepúcio. Misericórdia. Então, esse era o sinal, né, que era dado para eles, dos judeus. 2. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Tem várias referências aqui para você conferir aí. Josué, capítulo 5, versículo 7. Oséias, capítulo 4, versículo 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. Muito sério, né? Eles se achavam mais santos que os outros só por causa da circuncisão. A circuncisão do coração. Ponto 3. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Então está aí a diferença de nós, né, para com os judeus, que nós não temos a operação, a cirurgia como sinal, mas nós temos o ser uma nova criatura como sinal, né, dessa nossa aliança com Deus. Ponto 4. A circuncisão da nova aliança. Na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse concílio apostólico, ele tirou muitas dúvidas de muita gente, porque muita gente tinha dúvidas quanto a muita coisa. Uma vez os gentios convertidos a Cristo, eles deveriam ser como os judeus ou não? Eles deveriam praticar as leis judaicas ou não? Tipo, guardar sábado, tipo, não comer carne de porco, tipo, fazer várias cerimoniais que eram pertencentes aos judeus. Então isso gerou debates e graças a esse concílio, muitos pesos que os judeus queriam colocar sobre os gentios foram tirados, graças a Deus. Se não fosse isso, os gentios iriam pagar um preço muito grande, seguindo a Deus de forma, eu posso dizer assim, puxada, sabe? Porque a lei ela é pesada. Então nós vemos aqui que a aliança, circuncisão nova aliança, diz quando nós temos que servir a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ponto 2, tópico 2, na verdade.
estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Ponto 1. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Referências em Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10. Ponto 2. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Uma das melhores bênçãos que Deus nos deu foi essa, né? De fazer-nos pertencer ao seu povo, mesmo sem termos a operação feita na carne. Graças a Deus. Ponto 3. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Glória a Deus. Tópico 3. Sem esperança e sem Deus. É assim que nós vivíamos. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, sozinhos, abandonados. Ponto 1. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança e nas escrituras o seu principal uso era estar ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano de salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios, desprovidos dela, padeciam de medo e incertezas. Referências em Hebreus 6, 18, 19,
E 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. 1 Coríntios 8, 4 e Gálatas 4, 8. Fala das divindades que os gentios acreditavam. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso, entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Vamos às perguntas. O que é circuncisão? Circuncisão, eu não vou responder com minhas palavras não, vou buscar aqui a resposta. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Qual o significado religioso da circuncisão? O seu significado religioso apontava para santificação. Facinha a resposta, né, gente? Próxima pergunta. Na lição, qual a constatação em relação à religiosidade dos gentios? Os gentios, vou responder com minhas palavras, mas eu vou buscar aqui, pelo que eu acabei de ler. Os gentios eram os pagãos, né? Eles eram politeístas, pessoas que acreditavam em vários deuses. E é isso. Mas vamos ver aqui a resposta aqui. Então, a resposta é um pouco do que eu falei, né? Eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Próxima pergunta. Cite 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. Falamos agora há pouco também. O pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Próxima e última pergunta. Qual o significado da palavra esperança e a relação de seu principal uso? A palavra esperança traz a ideia de confiança nas escrituras. Seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Amém, ouvintes. Essa foi a lição. Essa será a lição de domingo, dia 10 de maio. Que você tire bom proveito dessas lições que eu acabei de ler. Se você vai para a escola dominical ou você foi para a escola dominical, você também tire bom proveito lá na escola dominical com o seu professor. Deus abençoe, que possamos estar sempre aprendendo mais
não esquecendo desses ensinamentos que nem precisem eles sempre virem à tona, porque eles sempre têm que estar na nossa mente, né, gente? Vamos guardar a palavra de Deus com muito amor e carinho. Deus abençoe. Obrigado por me assistir até aqui. E clique aí no gostei, clique aí no inscrever, inscreva no canal da Rádio JB, que também traz lições preciosas da Escola Bíblica Dominical para você.